Boa noite, o Jornal Educaceta está começando. Hoje no Educaceta traremos uma reportagem sobre a análise contemporânea entre os métodos de ensino das universidades privadas e da Unicamp. Nas universidades particulares, seus focos são direcionados para a formação de trabalhadores, prontos para o mercado de trabalho. Em sala de aula, os alunos são ensinados com base nas necessidades que vão surgindo no mercado de trabalho e habilidades requisitadas em empresas na hora de preencher uma vaga. Elas oferecem palestras, simulações, workshops, orientação para ajudar o aluno a se destacar em uma entrevista de emprego. Para os alunos terem uma vasta experiência e aperfeiçoar suas habilidades, as universidades privadas propõem diversas aulas práticas que muitas das vezes simulam uma experiência dentro de uma empresa, ajudando assim seus alunos a entenderem como se comportarem dentro do ambiente de trabalho. Além disso, as universidades privadas também oferecem diversas parcerias com empresas, seja para vagas de estágio, palestras ou visitas dentro da empresa, ajudando assim seus alunos a ganharem experiência na área, compreenderem como uma empresa funciona e estabelecerem contatos profissionais antes mesmo de se formarem. Elas possuem uma agenda mais flexível, priorizando horários para os alunos realizarem estágios e ganharem experiência para quando forem exercer seus empregos na área. Seus professores têm, em sua maioria, vasta experiência no mercado de trabalho, diferente das universidades públicas, onde vemos muitos professores com programas de mestrado e doutorado, ou seja, pesquisadores. O ensino superior público é focado na formação de pesquisadores e cientistas das 3 áreas do conhecimento, sendo elas humanas, exatas e biológicas. Portanto, as aulas, as atividades e grade curricular serão voltadas para um conteúdo principalmente teórico. Devido ao maior interesse ser a pesquisa e produção de conhecimento, a Unicamp dispõe de professores que, por vezes, são grandes especialistas, porém deixam a desejar quanto ao ensino. Para se explicar melhor sobre, traremos 2 professoras de universidade, uma de uma universidade particular e outra da Unicamp. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Henrique, do 2º DS, e eu estou aqui com a professora Marta, que dá aula em uma das universidades privadas de Campinas. Professor, em qual universidade você dá aula? Oi Pedro, eu hoje dou aula na PUC Campinas. PUC Campinas? PUC Que legal! Campinas. Você gosta de lá? Gosto muito. O que você dá aula de quê lá? Eu sou médica veterinária e eu dou aula de anatomia e de diagnóstico por imagem, raio-x e ultrassom. Bacana. Qual é a parte que você mais gosta do seu trabalho? Eu gosto de muitas coisas, mas eu acho que eu gosto muito dos alunos. Eu gosto muito desse contato com os alunos. É mesmo? Que bom, que ótimo, porque muitas dúvidas as pessoas têm em relação a quem não é desse contexto, desse mundo das universidades, que é o nível das pessoas que estudam nas universidades particulares. Porque algumas vezes existe esse preconceito, certo? De que passa na universidade particular porque não passa na universidade pública. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho, Pedro, que a gente não pode generalizar nada nessa vida. E da mesma forma a gente não pode generalizar instituições de ensino, né? Eu hoje estou na PUC Campinas, que é uma instituição com tradição e com compromisso verdadeiro com qualidade de ensino. Então, é uma instituição particular e tem um compromisso com a formação, com a capacitação dos seus alunos. Muito legal. Você, na sua opinião, do que você observa na sua faculdade, ela volta o ensino dos alunos para o mercado de trabalho ou mais para as pesquisas e desenvolvimento na área? Para o mercado de trabalho. Mercado de trabalho? Quando a gente vai propor um curso superior, a gente precisa elaborar um documento que se chama Projeto Pedagógico do Curso.
esse projeto pedagógico, ele é baseado no perfil do egresso, no perfil do aluno que sai. Então, a gente formata a formação deles de acordo com o perfil que eu quero que ele saia, né? Se a gente for olhar para a minha profissão, médica veterinária, a maior parte dos médicos veterinários, eles estão aí atuando no mercado de trabalho. Um ou outro vai para pesquisa, um ou outro vai para a educação, mas a maior parte está aí para o mercado de trabalho. Então, o foco principal da nossa formação é o mercado de trabalho. Temos, sim, oportunidades durante a graduação, a gente fala de pesquisa, fala de educação, os alunos têm diversas oportunidades internamente, iniciação científica, monitorias, várias coisas ali dentro, projetos de extensão, que eles experimentam algumas coisas, mas a maior parte vai de fato para o mercado de trabalho. Falar que um médico, um dentista da Unicamp, ele é formado para pesquisa, não é verdade. Lá dentro tem pesquisa. Então, assim, é o que eu falo da PUC, a gente dá a oportunidade para o nosso aluno conhecer o que é uma pesquisa, mas ele tem a sua formatação, né, a sua formação durante o curso muito mais voltado para o mercado de trabalho, tanto que é um ou outro que se envereda para pesquisa. Né? Que é o que normalmente falam, tipo, que fica na nossa cabeça, Unicamp é para pesquisa, USP é para ensino, um negócio assim, ou vice-versa, não lembro agora. Não tem como generalizar, gente. Não? Olha, eu falo isso hoje, eu tô na PUC, né? Mas o meu mestrado, o meu doutorado eu fiz dentro da USP, então eu vivi anos da minha vida dentro da USP. E também mesmo tendo bastante gente, bastante pesquisa, a maior parte dos formandos vai para o mercado de trabalho. Mas não significa que os laboratórios da sua universidade não sejam qualificados o suficiente para fornecer para instigar esse interesse na pesquisa, certo? Não, a gente tem na PUC, estou falando agora pela instituição que eu hoje estou vinculada. A gente tem laboratórios, tem projetos de pesquisa sendo desenvolvidos. Então é o que eu falo, o aluno tem essa oportunidade, né, de experienciar ao longo do curso, mas é um número pequeno que vai para essa área de pesquisa, né? Até gostaria que fosse mais, né? Porque é uma área super interessante, Sim, apesar de não ser fácil fazer pesquisa no Brasil. Gostaria de saber se você acha que a universidade que você trabalha apoia o seu método de ensino, incentiva ele? Sim, aonde eu trabalho, sim. Existe um movimento interno de modernização de métodos de pesquisa e existe um respeito ao docente. Então, tem um currículo a ser cumprido, um projeto pedagógico, mas o professor tem liberdade para conduzir da forma como ele entende que é melhor para atingir o objetivo da sua disciplina. E a gente recebe apoio institucional para isso. Não sei se você trabalhou em outras universidades, outras instituições de ensino, mas você saberia dizer, na sua opinião, quais são as diferenças entre trabalhar numa universidade pública e em uma particular? Olha, eu acho que a gente não pode generalizar todas as particulares como sendo da mesma forma. Hoje como eu já falei, eu estou dentro de uma faculdade particular que tem um compromisso com a qualidade e, infelizmente, isso não acontece em todas as particulares. Eu já dei aula em muitas outras, nas quais existe uma falta de compromisso com a qualidade. Na verdade, hoje a gente fala que hoje o ensino virou um ramo de atividade. E muitas instituições particulares, elas só têm um interesse econômico nesse processo, né? De novo, não é esse o perfil da instituição que eu estou, mas eu já estive em instituições com esse perfil. Então, algumas, claro, não generalizando, mas algumas universidades privadas estariam caminhando mais para tornar a educação parte
do mercado algo que gere lucro? Não é que é o mercado que gere lucro, porque assim, gerar lucro é uma coisa bem-vinda, né? Se a gente quer se formar, porque a gente precisa ganhar dinheiro para se sustentar, para realizar os nossos sonhos. Não é esse o ponto. O ponto não existe hoje em muitas faculdades particulares um compromisso com a formação do aluno, né? Então assim, se você veio fazer medicina veterinária na instituição X, a gente espera que aquela instituição tenha um compromisso em formar você, capacitá-lo para conquistar um lugar ao sol com aquela formação que você teve na faculdade, né? E infelizmente muitas faculdades particulares não têm esse compromisso. Quais oportunidades você vê para melhorar a educação superior em sua instituição? Não sei se você já falou sobre isso, mas essa é a próxima pergunta. Para melhorar o quê? Desculpa. Quais oportunidades você vê para melhorar a educação superior em sua instituição? Ou seja, onde você vê que há uma oportunidade de melhorar? Eu acho que a gente pode melhorar sempre. Eu acho que o movimento atual que a gente tem dentro da nossa instituição é a formação baseada em competências. Então hoje sempre foi baseada em conteúdo. Hoje, na minha instituição, existe um movimento, todos os currículos são hoje para formar o aluno baseado em competência. Você sabe o que é competência? Você poderia me explicar? Explico. Quando a gente fala em competência, a gente está unindo conhecimento, habilidade e atitude. Então, vou dar um exemplo. Na minha área de medicina veterinária. Então, vamos supor que eu preciso ensinar para você na aula de hoje como vai fazer uma ressuscitação num cachorro. Então, eu preciso primeiro ensinar para você. Isso é o conhecimento. Segundo, eu preciso treinar você. Você precisa adquirir uma habilidade para realizar aquela ação daquele conhecimento. E terceiro, você precisa saber ter a atitude e identificar o momento em que você tem que fazer aquilo. Falar, opa, peraí, eu vou fazer, eu vou lá e vou ressuscitar aquele cachorro. Então, quando a gente fala em currículo por competência, a gente está se propondo a formar o aluno passando o conhecimento, a habilidade e esperando, né, e ensinando as atitudes, em que momento ele tem que tomar essa atitude. Lá atrás, a gente só tinha preocupação em passar o conhecimento. Eu vou ensinar como é que faz, né? E aí a gente já entendeu que só isso não basta. Então, essa foi uma mudança que foi observada e que atualmente está dando muitos resultados positivos. Está dando resultado positivo. Hoje, todos os cursos da PUC Campinas têm os seus currículos baseados em formação por competência. Então, existe um movimento muito dinâmico dentro da minha instituição, trazendo essas mudanças, né? Hoje é essa mudança. Tenho certeza que daqui a um tempo vão ser outras, porque o mundo tem esse dinamismo, né? A sua universidade promove a inclusão e a equidade de maneira eficaz? Eu entendo que sim. É uma instituição particular, não é uma instituição barata, mas a gente tem aí algumas estratégias para oferecer oportunidades para pessoas que não possam. Então a gente tem o ProUni, tem como é que chama aquele de financiamento? A PUC tem um próprio de financiamento e ainda tem o do governo, que eu esqueci o nome agora. É de meio? Não, que é o financiamento. Porque o ProUni o aluno não paga nada nunca, nem durante o curso nem depois. Aí, enfim, tem esse do financiamento do governo e a PUC também tem um financiamento próprio, né? Então tem algumas cotas de vagas para isso. A PUC tem um vestibular social também. E a PUC promove a inclusão. A PUC é uma universidade inclusiva.
Como você me disse, existem algumas faculdades que não se comprometem tanto assim com o ensino para o aluno, voltado para o aluno, que por vezes acabam só passando o conteúdo e não focando nessa dinâmica. Como então eu poderia fazer essa distinção entre as faculdades para escolher qual seria a melhor para mim? Vamos lá. Existe uma avaliação das faculdades no Brasil todo, tanto faculdades particulares como faculdades públicas. Quem faz essa avaliação é o MEC, através de algumas ações, dentre elas o Exame Nacional do Ensino Superior, que é o ENAD. A cada 3 anos, os formandos dos cursos fazem uma prova final. Então, o ano passado, os cursos da saúde fizeram uma prova do ENAD. É uma prova que todos os cursos da saúde do Brasil inteiro fazem. É uma forma de avaliar o aluno que está saindo. Essa prova gera uma nota. Então, quando vocês forem escolher uma faculdade, avaliem a nota dos últimos ENADs dessa instituição. As notas vão de 1 a 5. Então, as faculdades que têm nota 4 e 5 no ENAD são faculdades excelentes. As faculdades que têm nota 3 são faculdades medianas. As faculdades que têm nota 1 e 2, vocês devem fugir delas. Eu acho que é um bom critério. Não dá pra gente colocar todas as faculdades particulares numa caixinha só. E as faculdades públicas, gente, existem faculdades públicas excelentes e existem faculdades públicas que passam por grandes dificuldades. Porque, infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma priorização da educação. Então, as faculdades públicas, elas funcionam através de recursos públicos. E a gente não tem muitos recursos públicos destinados para a educação. Então, apesar de, nas faculdades públicas, a gente ter professores muito bem intencionados, às vezes não tem recursos para esses professores tocarem os cursos como deveriam ser tocados. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha instituição, hoje, ela tem laboratórios e, no caso do meu curso, um hospital veterinário maravilhoso. Eu acho que é muito difícil aqui na nossa região uma faculdade pública ter um hospital veterinário que a gente tem na PUC Campinas. Por quê? Porque são recursos da minha instituição que construíram essa estrutura, né? As públicas queriam muito uma coisa super legal assim, mas a gente não tem dinheiro público destinado para fazer essas coisas acontecerem, né? Então, em termos de instalações, muitas públicas deixam a desejar, não por erro de pessoas, mas por falta de verba do nosso país destinado à educação. Tem cursos que você só precisa de professores, né? Os cursos de humanas, você precisa de professores, de projetos que não tem um custo tão alto. Mas você pega cursos da saúde, cursos de exatas, engenharias e tudo mais, você precisa de uma super estrutura para fazer aquilo acontecer. E, infelizmente, eu fico muito triste de falar isso para vocês, porque eu gostaria muito que todas as públicas tivessem um recurso, até porque quando a gente fala pública, é de todos nós, né? A gente, com os nossos impostos, a gente torna aquilo público. E gostaria que houvesse um incentivo, um direcionamento para as públicas, que seria o máximo, né? Mas infelizmente isso não acontece. Hoje as instituições federais, não estou generalizando que sejam todas, mas muitas instituições de ensino federal não têm dinheiro para pagar a conta de luz, não tem dinheiro para pagar a conta de água, não tem dinheiro para pagar funcionário para limpar o laboratório. Então, assim, eu gostaria que vocês fizessem uma ampla pesquisa
no curso que vocês têm interesse, quais são as instituições próximas ou as instituições melhores, e que vocês incluíssem as particulares, e que quando fossem avaliar, colocassem a nota do ENAD aí no critério de avaliação. Né? Nossa, essa faculdade particular, a última turma que fez ENAD tirou 2, gente, não dá pra fazer faculdade lá. Esse ENAD, ele acontece em todas as faculdades do país? Todas ou só as faculdades do país. Todas as faculdades? E você acha que essa falta de investimento em infraestrutura reflete na nota do ENAD? Reflete super. Olá, bom dia. Eu sou Otávio Henrique Nunes Gonçalves, estudante do 2º DS, Desenvolvimento de Sistemas na ETEC Bento Quirino. E hoje estou com a professora Lúcia Granja, e eu vou fazer algumas perguntas para ela em relação à Unicamp, que é uma faculdade pública lá de Campinas. Bom dia, Lúcia, tudo bem? Bom dia, Otávio, tudo bem? E você? Eu tô ótimo. Primeiro, eu queria agradecer por conceder essa entrevista para a gente, de extrema importância para nós, para a gente realizar esse trabalho. Então, a gente é eternamente grato. Muito obrigado. Imagina, é um prazer, Otávio, ajudar vocês no trabalho de vocês. Primeiro, você pode se apresentar para a gente, por favor? Claro, então, eu sou a professora Lúcia Granja, sou professora titular de literatura brasileira na Unicamp. Eu dou aula no curso de letras e no curso de estudos literários. O curso de letras é um curso de licenciatura, né, normal para quem vai ser professor de português e tal, literatura, redação, como vocês têm na escola. E o curso de estudos literários é um bacharelado que forma a gente para atuar no mercado de produção cultural, no mercado de editoras e também para a própria pós-graduação, né? Eu sou coordenadora no momento desse curso de estudos literários e eu acho que uma trajetória que coincide com as necessidades dos trabalhos de vocês, porque eu vou dizer, eu estou há 32 anos no ensino superior no Brasil. Eu passei os 10 primeiros anos da minha carreira em 2 universidades privadas e uma grande universidade privada do estado de São Paulo, que tem em todas as cidades, e uma outra menor, que era um centro universitário na época que eu saí de lá, em Jundiaí. Depois eu fiquei mais 10 anos na Unesp, no campus de São José do Rio Preto, 16 anos na Unesp, no campus de São José do Rio Preto. Nossa, muito Bastante coisa. E aí eu vim para a Unicamp e o resto do tempo faz que eu estou aqui na Unicamp. Eu tinha estudado na Unicamp nos anos 80 e 90, né? Mas depois, quando eu assumi meus postos, foram nas universidades particulares, depois numa universidade pública mais regionalizada, e agora na Unicamp, que é um grande polo de pesquisa, uma universidade reconhecida na América Latina, né? Uma das primeiras na América Latina e reconhecida mundialmente também. Então, é bem legal porque você teve a experiência com as 2 áreas, né? Tanto em faculdades particulares quanto em faculdades públicas, né? Sim. E você fez qual faculdade mesmo na Unicamp? Então, eu fiz letras na época, né? Ah, sim. Eu fiz letras. Na época existia só esse curso no IEL, e, enfim, foi isso. Eu fiz bacharelado e licenciatura em letras, depois, claro, mestrado em teoria literária, doutorado em teoria literária no IEL Unicamp também, e pós-doutorado eu fiz 3 fora do Brasil, mas isso eu já era professora. Eu já estava na Unesp quando eu consegui fazer pós-doutorado. Entendi. Bem, vamos lá. A nossa primeira pergunta que a gente trouxe para você é: quais são os principais desafios que você enfrenta como professora aí na Unicamp? Então, os desafios sempre são muitos, né? Eu diria, em primeiro lugar, o excesso de trabalho. Isso é um grande desafio. Por quê? Porque a universidade pública, até por uma demanda da sociedade e dos sucessivos governos, ela se expandiu muito nos últimos 20, 25 anos, corresponde a esse tempo que eu estive na Unesp e na Unicamp, né?
E então eu acho que assim todo mundo é muito sobrecarregado na universidade e a gente se desdobra em vários tipos de trabalhos, né? Quer dizer, a gente dá aula na graduação, na pós-graduação, a gente lida com administração simplesmente, ou com administração pedagógica, como coordenação de curso, né? Ou, por exemplo, direção de instituto, então a gente faz essa parte. A gente lida com extensão universitária, que é são todas as demandas, né, de relação da universidade com a sociedade, e também a gente faz pesquisa e atua na pós-graduação, que são duas coisas mais ou menos ligadas, né? Quando a gente é professor na pós-graduação, aí já entra mais em destaque o perfil de pesquisador da gente, não só de alguém que forma os alunos em geral na graduação. E também a gente orienta trabalhos. Tem um outro desafio, né, que eu acho que é muito grande, que para fazer a pesquisa, a gente sempre tem que captar recursos fora da universidade. A universidade, ela dá um incentivo mínimo para a gente por ano, que não corresponde nem a um bilhete de avião para um congresso, por exemplo, né? Então, se eu for um congresso, eu tenho que captar recursos fora da universidade. Para captar esses recursos, eu tenho que fazer projetos para instituições e fundações governamentais, estaduais ou em nível federal, e tudo isso, né, e depois eu tenho que fazer prestação de contas, né, e tudo isso é um grande investimento de tempo, né, quer dizer, eu acho que o desafio, e a gente vai falar de outros ao longo da entrevista, né, de outras dificuldades, é a gente trabalhar demais e não ter realmente muito distanciamento do trabalho, né? Quando chega final de semana, a gente sempre tem trabalho acadêmico, trabalho pedagógico, de escrita, por exemplo, para fazer em casa, né? De pesquisa, artigo, alguma coisa que a gente pareceres, né? A gente atua muito também junto a outras universidades, né? Junto a essas próprias instituições que fomentam a pesquisa, a gente faz pareceres, né? A gente funciona como assessor técnico, né? E dessas fundações. Então, a gente sempre tem muito trabalho. Acho que isso a sobrecarga no momento é a pior coisa na universidade pública. Eu imagino, porque vocês, como professores, né, vocês têm muita coisa de aluno também para corrigir, tem muitas coisas para resolver, ainda mais você que é coordenadora, né? Tem coisas para resolver final de semana também. Então, você acha que você deveria ter mais ajuda financeira também, né, em relação a incentivar essas pesquisas, esses projetos, né? Olha, a gente tem, mas o que a gente teria que ter é mais tempo para trabalhar. Por exemplo, a pesquisa, ela, enfim, sempre é aquilo que a gente tem que arrumar um tempo extra para fazer. E às vezes esse tempo extra é fim de semana, férias. Na verdade, eu não vou nem dizer às vezes, é frequente, né? Ontem mesmo, os meus alunos me deram boas férias, né? Porque a gente encerrou o semestre e eu falei, olha, boas férias para vocês. Eu tenho 3 artigos para terminar agora, né? Então, eu acho que isso tem sido uma grande dificuldade, realmente a falta de tempo. O fato de fazer projetos, captar recursos, tudo isso é uma dinâmica que, eu acho que é até uma dinâmica mundial das universidades, né? A universidade, ela não pode, financiar todos os projetos dos professores, né? Mas é isso. Entendi. Bem, a segunda pergunta é, você, como já foi de faculdades particulares, já viu o ambiente de faculdades particulares e agora de faculdade pública, você percebe a diferença no desempenho acadêmico dos alunos, uma diferença entre os alunos da faculdade particular e da faculdade pública? Então, essa pergunta é muito importante, porque, bom, em princípio, eu acho que os alunos, eles são todos mais ou menos parecidos quando eles entram na universidade, quer seja a pública, quer seja a particular. Mas a particular,
ela vai dar uma formação, um desenvolvimento técnico profissionalizante para os estudantes. A universidade pública, como o próprio nome diz, né, ela é um universo de experiências, e eu acho que os estudantes, ao longo do tempo, eles têm mais oportunidades nas universidades públicas. Por exemplo, intercâmbios, estágios, trabalhos dentro da própria universidade pelo qual eles são remunerados, participação em todas essas pesquisas que são feitas dentro da universidade. Então, tudo isso vai ajudando o aluno a crescer academicamente e a fazer uma formação que seria quase que uma formação complementar, mas ao mesmo tempo em paralelo com a formação técnica do curso deles, né? Quer dizer, é uma vivência do mundo acadêmico, é uma vivência da internacionalização, é uma vivência também, né, da própria atuação política de um cidadão na sociedade, porque dentro da universidade pública a gente mais ou menos que reproduz alguns esquemas, né, da própria administração pública. Então, por exemplo, as coisas não são decididas por um autocrata, né? Elas são sempre decididas em conselhos. Esses conselhos têm representação dos alunos. Então, os alunos, por exemplo, eles têm que se tornar cidadãos, eles têm que entender o que é representação, eles têm que participar desses conselhos, dos debates. Então, são uma série de experiências paralelas, né, que eu acho que enriquecem muito a vida do aluno. Como eles não pagam a universidade, né, ela é pública, gratuita, né, de qualidade, eles podem se dedicar também integralmente a toda essa vida universitária, né? Fora toda a experiência a experiência cultural e de muita gente, muitos convidados, debates significativos, atividades extra, né, que a universidade consegue propiciar a eles. Entendi. Você acredita que o aluno que está em uma universidade pública, ele acaba saindo da universidade com mais conhecimento e mais experiência do que alguém que estudou em uma universidade particular, por exemplo? Olha, eu acho que com mais conhecimento e experiência no sentido amplo, né, como eu vim descrevendo, não necessariamente conhecimento técnico, né? Eu acho que há excelentes universidades privadas, há também algumas que não são excelentes, mas há algumas que são muito boas, e ali os alunos vão adquirir um conhecimento técnico que é importante, fundamental, ou equivalente, né, ao conhecimento da universidade pública. A questão é que, como a universidade pública só no, digamos assim, naquilo que tange ao conhecimento, ela abre a participação dos alunos em pesquisas, né, em projetos da mais variada ordem. Eu acho que isso enriquece muito a capacidade de aprender, de buscar e de inventar dos próprios alunos, né? Não quer dizer que nas outras universidades não haja projetos, mas na universidade pública isso é dado desde o princípio, né? Os alunos necessariamente vão se envolver em outras coisas, né? E, sobretudo, no trabalho de pesquisa acadêmico dos professores, né? Eles sempre vão participar de alguma instância desse trabalho. Então, a formação de ambos é boa, mas eu acho que ela pode ser mais ampla, também depende do interesse do aluno, né, na universidade pública. Entendi. E como você avalia a infraestrutura da Unicamp em relação às bibliotecas, aos laboratórios que estão disponíveis para os alunos? Você acha que a administração ela apoia e fornece recursos suficientes para os alunos em relação às pesquisas, enfim? Olha, a infraestrutura ela é excelente. A administração apoia, com certeza, mas veja bem, a estrutura da universidade pública, ela não depende só da administração, né? Ela depende também da pesquisa.
Então, quando a gente faz esses projetos de pesquisa para captar recursos que eu estou te falando, né, todos os equipamentos que a gente adquire, eles ficam pertencentes à universidade, não ficam pertencentes a mim, né? Então, imaginemos isso, claro, né, no universo de letras, eu sou uma professora de letras, isso vai ser, assim, digamos, poucas coisas, né? Livros, computadores, tablets, mas imagine isso num laboratório, por exemplo, vamos supor, né, na engenharia de alimentos, em que eles estejam fazendo desenvolvendo um produto, né? Quer dizer, todo esse laboratório, todo esse equipamento, ele vai ser adquirido por essas verbas dos projetos de pesquisa e patrimoniado na Unicamp. Né? Isso já é acordado mesmo com as instituições que fomentam a pesquisa, né? Que ajudam a pesquisa. Então, a questão de haver tanta pesquisa, ela vai reverberar na própria infraestrutura. O que a Unicamp ela dá, mesmo assim, às vezes há editais das fundações, é a estrutura, digamos assim, material de prédios, né? Isso tem que ser a contrapartida da Unicamp. Mas tudo que é caro, tudo que é muito específico, que vai dentro, né, desses laboratórios ou de bibliotecas, a grande parte é adquirido com dinheiro de projetos. Entendi. E a gente falou um pouco sobre a diferença entre os alunos, né, de universidades públicas e os alunos de universidades particulares, que você citou em relação às experiências, ao conhecimento, enfim. E entre trabalhar, você vê alguma diferença grande entre trabalhar em uma universidade pública e trabalhar em uma universidade particular? Bom, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu estava numa universidade particular, em duas, aliás, né? Para falar a verdade, tem três. Eu trabalhei também uma grande escola de marketing aqui de Campinas, na época. Então, justamente, isso é uma coisa, né? Eu me desdobrava entre várias universidades, né? Na universidade pública, eu tenho um contrato de exclusividade com a Unicamp. Na verdade, eu não posso, com a Unesp, com a USP, seria a mesma coisa, né? Na verdade, eu nem poderia exercer uma outra atividade remunerada paralela, né? Quer dizer, todos os meus esforços têm que ser concentrados para os resultados que são resultados meus, mas meus ligados à Unicamp. Eu não sabia disso. Isso é interessante, né? A gente realmente não pode. Tudo que a gente faz fora da Unicamp, se for, por exemplo, um médico que tem o consultório dele, ou ele tem carga reduzida na Unicamp, salário reduzido, ou a gente tem que prestar contas financeiras para a universidade, se for o caso, né? Mas na minha área é muito difícil as pessoas terem outra atividade, e eu fiz essa migração, mas não só evidentemente por causa de dinheiro. Para falar a verdade, na época eu até perdi dinheiro, saí da universidade particular para ir para a pública ganhar menos, mas é porque o trabalho é mais amplo e, como eu disse, mais gratificante por causa de todos essas dimensões da vida universitária que eu te falei. Tem uma dimensão cultural, uma dimensão de extensão, uma dimensão administrativa, que em geral é o que a gente menos gosta, mas precisa fazer, né? A gente é obrigado a fazer. A dimensão do ensino e a dimensão da orientação e a dimensão da pesquisa. Então, a gente, quer dizer, é um trabalho mais variado, né? E um trabalho em que a gente consegue estudar mais, crescer individualmente, né? Pelo menos eu sinto isso em relação à minha experiência. É claro que um bom professor, ele sempre estuda, na particular ou na pública, mas na pública, além de eu estudar, eu tenho que criar coisas novas, né? Então, isso é muito gratificante, muito difícil, mas muito gratificante. Nossa, imagina, você deve se lotar, que nem você falou, né, que seus finais de semana, feriados, você não tem praticamente. Então, eu imagino quanto de trabalho, quão lotada de coisas você é para fazer em relação às pesquisas, enfim. Não só eu, mas todos os meus colegas. Sim, eu imagino. E quais oportunidades, o que você vê quais oportunidades você vê para melhorar a educação
nas universidades públicas, você acha que tem alguma coisa a ser melhorada nas universidades públicas, no seu caso de vivência à Unicamp? Sempre há, né? Sempre há coisas a serem melhoradas, né? Então, a gente tem investido bastante no espaço de escuta para os alunos, para a comunidade em geral, no relacionamento entre as pessoas, né? Eu acho que isso é um grande desafio nas instituições, né? A gente tem também investido bastante na diversidade de pensamento. Então, eu acho que a universidade ela tem muitos desafios e um desafio grande é pensar a universidade no futuro, né? Porque a gente tem escutado muito, e eu acho que isso é verdade. Depois eu vou dar um exemplo, tá? De como eu acho que isso é verdade. Que no futuro, e num futuro próximo, né, nem no futuro médio, haverá outras atividades profissionais, né, que não são as atividades para as quais a gente está dando formação para os alunos agora. Então, é um desafio muito grande da universidade pensar o futuro, mas pensar rápido o futuro, né? Como a Unicamp vai ser no futuro. E, enfim, isso eu acho que é uma preocupação grande da administração, né? Eu dou um exemplo. Antes, alguém que fizesse letras era para ser professor, como eu fui, né? Hoje, uma pessoa que faz letras, eu vejo os meus alunos, por exemplo, eles querem atuar, né, no mercado de produção cultural, e isso já é, né, pensando no que vai ser o futuro conservador, mas porque acontecem uma série de modificações agora, né? Por exemplo, às vezes um influencer digital, né, ele precisa de assistentes, né? E esses assistentes vêm do mundo das letras, né? Estou dando exemplo na minha área, né? Então, quer dizer, tem todo um mercado que tem sido criado na internet, virtual, de redes sociais, né? E a gente tem que imaginar quais são as profissões que haverá no futuro. Isso daí eu acho que é um grande desafio, porque a universidade, daqui a 30 ou 50 anos, ela não vai poder estar do jeito que ela está hoje, ensinando as mesmas coisas que ela está ensinando, né? Tem também um outro grande desafio, que é o relacionamento dos docentes com os alunos, né? Por quê? Porque a universidade ela ampliou muito o acolhimento a diversos tipos de alunos, nós vamos, acho que, falar disso depois na entrevista, né? E os docentes eles têm que quase que mudar de comportamento, mudar de estratégias para receber esse novo público. Então, são muitos desafios, mas eu destacaria o desafio, o que nós vamos ser no futuro próximo. Entendi. Então, você acha que é um desafio para a universidade ela precisar se adequar à mudança do tempo, certo? Então, em relação tanto ao mundo em geral, mas principalmente em relação às tecnologias, às mudanças no mercado de trabalho, enfim, seria isso. Acho que sim, exatamente. Entendi. E a gente falou em desafios e coisas que você acha que poderia melhorar no ensino, mas se você pudesse mudar algo, uma coisa que você mais mudaria, o que seria na Unicamp? No ensino, você diz no ensino com os alunos mesmo? Não só no ensino, mas de maneira geral. Pode ser em relação à infraestrutura, em relação à educação, à administração. Eu não mudaria nada. Eu só aperfeiçoaria o que já existe. Mudar não mudaria nada. Talvez aperfeiçoasse, por exemplo, essa questão da distribuição do trabalho, eu aperfeiçoasse a relação entre professores e alunos, na medida que eu sou coordenadora e eu pudesse intervir nisso, né? Talvez eu aperfeiçoasse alguns sistemas de avaliação de funcionários e de docentes, né? Mas eu vou te dizer, Otávio, que a Unicamp ela trabalha continuamente nisso. Então, é sempre uma questão de aperfeiçoamento, sabe? Então, eu acho que a palavra é essa. Entendi. E agora, para a nossa última questão,
que eu acho que é uma das mais importantes, é que como que você avalia a diversidade aí dentro da Unicamp? Tanto a diversidade social, quanto a diversidade ética, quanto a diversidade econômica em relação às pessoas, que a gente vê pessoas de diferentes classes sociais da sociedade dentro da Unicamp. Como que você vê isso como coordenadora aí dentro? Eu vejo com muita satisfação uma grande mudança, para usar a palavra da outra resposta, aperfeiçoamento que houve eu acho que principalmente na última década. Como eu estou na universidade pública há mais de 20 anos, né? E eu fui aluna da universidade pública, então, digamos assim, desde meu início como aluna até hoje, já transcorreram várias décadas, né? E aí a gente vê que realmente houve aí por vários mecanismos de ingresso, quer sejam cotas, Enem, quer seja um programa específico que a Unicamp tem em relação aos alunos de destaque do ensino médio, que é o Profis, quer seja o aproveitamento de alunos que vão muito bem nas Olimpíadas, né, em vários tipos de Olimpíadas, ou mesmo por oferecimento de algumas vagas extras para indígenas, né? Enfim, tem um conjunto de medidas enorme que são muito importantes para criar a diversidade. E eu acho que assim, a universidade, né, ela é um espaço de exercício da democracia, da liberdade. Então, nós abrimos, né, a universidade por demanda da sociedade e do nosso tempo, né? Quer dizer, a gente não pode ter uma instituição, né, que seja de privilégio de alguns tipos ou de alguns gêneros, né? Como, por exemplo, a vida política, né? Hoje em dia não se fala muito da presença das mulheres na política, né? Quer dizer, é a mesma coisa, né? A gente não pode reservar instituições e instâncias da vida pública para algumas classes, alguns gêneros, algumas raças, né? A gente tem que criar diversidade em tudo. Então, nós criamos essa diversidade na Unicamp. Hoje em dia, mais de 50% dos estudantes da Unicamp são oriundos de escola pública. Isso eu acho que deve ter sido um crescimento da ordem dos 30%, 40% nas últimas 2 décadas. Sim. Então, eu acho que agora, né, é a hora de lidar com a diversidade. Não são só os estudantes de escola pública, né? São também estudantes pretos, pardos e indígenas, né? São estudantes transgênero, são estudantes que estão discutindo outras formas de relação com o próprio corpo, com a própria sexualidade, né? E, enfim, a gente tem, então, agora uma universidade muito mais diversa, mas um desafio é aprender a lidar com essa diversidade, né? E a gente sempre querer aperfeiçoar, mais uma vez, isso para o futuro, né? Essa, digamos, possibilidade de dar espaço a esses grupos e a essas pessoas tão diversas, mas também a acolher essas pessoas. Então, a Unicamp tem trabalhado muito, por exemplo, mas muito mesmo, com o acolhimento dos indígenas que entram pelo vestibular, né? Tem um vestibular específico para os indígenas, mas não só, todos os alunos que representam essa diversidade, né? Que, como eu disse, de todos os tipos. Sim. E você acha que a Unicamp ela oferece apoio em relação a minorias, então promovendo palestras, eventos? Você acha que tem bastante disso aí dentro da Unicamp? Olha, o tempo inteiro. Nós temos até agora uma nova diretoria de apoio ao estudante. E ali eles têm todo tipo de atendimento psicológico, atendimento de escuta, né, espaço de escuta para quando tem algum conflito. Eles têm grupos de trabalho, né?
eles têm direcionamento, por exemplo, também intermediação para os estágios, né? Então, o tempo todo eles são atendidos pela universidade e dentro das unidades também. Tem todo tipo de trabalho, né, de acolhimento e de fazer com que esses alunos eles se sintam à vontade. Não só, digamos assim, nesse espaço, né, que eu estou abordando, que seria quase que mais um espaço de estar na universidade, né, de bem-estar e de relacionamento, de sociabilidade, mas também academicamente. Por exemplo, a gente, né, como professor, a gente pode pedir, né, para a universidade monitores, né, tanto que são alunos de pós-graduação e alunos de pós-graduação de destaque, né, e que se inscrevem junto aos professores. E alguns deles, dentro de programas específicos que a Unicamp tem, são até remunerados para auxiliar o professor a auxiliar esses outros alunos. Tem também até um novo programa de acolhimento para os integrantes, que chama Programa de Mentoria, quer dizer, um professor do curso ou coordenador como eu fica responsável por um aluno mentor que vai orientar discentes multiplicadores que vão se relacionar com os alunos ingressantes. Então, quer dizer, tem sempre um trabalho que, assim, parte da reitoria, envolve os professores, seleciona alunos experientes para ajudar os alunos ingressantes. E o trabalho com a diversidade é cada vez mais fundamental, né? Porque os alunos ingressantes eles precisam de orientação, eles precisam de ajuda muitas vezes, né? Então, isso é um trabalho constante na universidade e que também, no qual também a gente emprega uma enorme energia. Pode ser que ele ainda não seja suficiente, mas ele já é enorme. Entendi. E você acha que desde que você começou, né, que você foi aluna da Unicamp, né, na década de 1980, é isso? Eu entrei na Unicamp em 1986, no primeiro ano da graduação em Letras. Exatamente. Então, desde 1986 até agora, você acha que teve um crescimento em relação aos alunos de classe econômica mais baixas na sociedade? Sim, dentro da Unicamp, você diz, né? Isso, dentro da Sim. Unicamp, antes da Unicamp. Olha, eu vou dizer para você, sem exagerar, que a água e o vinho. Naquela época, realmente, nem esse debate quase que não existia, e agora ele é um debate constante na universidade, tanto de escola pública quanto os alunos. Bom, em geral, né, os alunos de estratos sociais, de determinados estratos sociais, eles estão na escola pública, né? Então, quer dizer, tudo isso é muito importante para a universidade agora, né? Quando eu estudei na Unicamp, a Unicamp era uma jovem universidade, agora ela é uma senhora já, né? Então, tudo foi evoluindo muito com o tempo, né? Se você pensar que a Unicamp é uma universidade do fim dos anos 60 e eu entrei na Unicamp em 86, você vê que ela era uma jovem universidade, já muito atuante, né? Já cheia de marcos importantes aí dentro da pesquisa, do reconhecimento, né? Mas ela cresceu muito e eu acho que houve uma sensibilização muito grande para a presença do aluno de escola pública lá. Se os alunos de escola pública estão me ouvindo, eu acho que eles vão me ouvir, vocês podem vir tranquilamente para a Unicamp, que vocês serão acolhidos. Claro que vocês enfrentarão dificuldades, lógico, porque existe um necessário e, digamos assim, uma espécie de separação, uma espécie de fosso que a gente precisa transpor entre o ensino médio e a universidade, porque a gente está saindo, né, da nossa vida de infância, adolescência, formação junto aos pais, para ingressar na primeira etapa da sua vida de adulto, que é a sua formação profissional, aquilo que você vai carregar para o resto da vida. Eu sei que vocês já estão fazendo ensino técnico, né? Sim. Mas a universidade ela vai ser um marco dentro da formação profissional de vocês. Então, a partir dali, né, eu acho que existe um choque de realidade muitas vezes para os alunos. Por quê? Porque vai ter menos tutela, né, sobre vocês, vai ter, digamos assim,
uma atitude do aluno mais profissional em relação à escola, mais proativa em relação àquilo que ele tem que fazer e mais independente em relação àquilo que ele tem que Mais fazer. autônoma, né? Autônoma, como estudante na universidade. Então, eu acho que isso talvez seja um grande estranhamento para os alunos, mas passado o primeiro semestre, as coisas começam a entrar nos eixos. Eu imagino, porque eu, como estudante de uma escola pública, né, eu vejo na minha sala, eu como, né, particularmente a Unicamp é a minha universidade dos sonhos, a primeira universidade que eu quero buscar. Eu também vejo muito a USP, né, mas a Unicamp sempre teve meu coração, então desde no meu Fundamental 2 eu sempre penso na Unicamp, e eu vejo que ao meu redor também é assim. Tem muitas amigas e amigos meus que pensam na Unicamp, e a gente tá se preparando para esse novo desafio, porque eu imagino a mudança que na escola, por mais que seja uma escola técnica, a gente tenha Sim. mais autonomia do que uma escola apenas de ensino médio. A gente ainda tem uma tutela dos pais acompanhando os nossos trabalhos, a gente tem os professores lá auxiliando muito nós, né? A gente não pode simplesmente sair da sala de aula e ir embora, ou sair para ir no banheiro sem pedir. Pois é. Então, vai ser uma mudança muito grande para a gente. Vocês não têm que pensar na matrícula, né? Porque na Unicamp, precisa saber também que as disciplinas, quer dizer, existe um repertório de disciplinas, mas os alunos têm liberdade também de criar em cima daquele, né? Não tem uma matrícula pronta para o aluno, né? O aluno, ele tem que pensar no que ele vai se inscrever, muitas vezes, né? Mas na maioria das vezes. Então, é uma mudança grande, essa de independência, liberdade, autonomia. Tem que saber usar tudo isso com responsabilidade, mas dá tudo certo. Então, nós estamos esperando vocês na Unicamp, tá? Vocês e seus colegas, tá? E quando vocês vierem para a Unicamp, vocês vão lá no IEL falar um oizinho para mim, tá bom? Tá bom. Meu sonho, quem sabe um dia eu não passo, né? Meu sonho, vou tentar muito. Estamos te esperando, Otávio. É isso. Eu queria agradecer você, Lúcia. Muito obrigado mesmo por essa entrevista, foi incrível. Eu adquiri um conhecimento enorme, coisas que eu não fazia ideia. É muito gratificante ver uma pessoa como você, coordenadora, que é super ocupada, né, com os seus trabalhos, arrumar um tempinho para conceder o seu conhecimento, para dar o seu conhecimento para a gente. Saiba que o nosso vídeo vai passar lá na ETEC, né, o vídeo da nossa sala, né, dos grupos. Então, é muito importante mesmo para a gente ouvir de você tudo que você tem a falar. Fique agora com mais um capítulo de Areia e Ódio. Obrigada, boa noite. Boa noite.